O que é um COI? E um COI é um investimento bom? Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, eu sou gestor de investimentos credenciado pela CVM, planejador financeiro CFP e um dos fundadores aqui do Clube do Valor. E no vídeo de hoje, no vídeo número 36 da série Ramiro Responde, eu vou responder a pergunta do Daniel Estevão, que falou mais ou menos assim: poderia me explicar o que é um COI, se é um investimento bom? Obrigado, excelente trabalho. E eu agradeço aí pelos elogios, Daniel Estevão. Se esse assunto parece interessante para você, se você quer entender um pouco mais o que é um COI, como analisar um COI e qual a minha visão pessoal sobre os COIs, então fica aqui comigo, assiste o vídeo até o final e de quebra já deixa seu like aqui, clica no sininho do lado do botão do like para receber notificações a cada novo vídeo e já aproveite também para fazer o download desse mapa mental aqui e de quem sabe dos outros 35 mapas mentais da série Ramiro Responde, que eu estou disponibilizando gratuitamente para download. É só clicar no link que vai aparecer aqui em cima ou aqui na descrição do vídeo, colocar seu e-mail, colocar ali alguns dados e você vai ter acesso aí a todos os mapas mentais da série Ramiro Responde, como você deve estar vendo aí agora na tela do seu computador. Beleza? Então, roda a vinheta que eu já volto aqui com o conteúdo. Bom, vamos lá. Vamos começar com alguns pontos básicos sobre um COI para depois falar se vale a pena ou não, como analisar, qual a minha visão pessoal, etc. O que é um COI? COI, a sigla, significa Certificado de Operações Estruturadas. E é um tipo de ativo diferente do comum que a gente observa no mercado financeiro, que ele combina elementos de renda variável com renda fixa, embora ele seja considerado um ativo de renda fixa. É o que a gente chama, de versão brasileira, um ativo que a gente importou do exterior, que é chamado de notas estruturadas na Europa e nos Estados Unidos, onde eles já têm mais idade, já são mais antigos e são bastante populares. E aqui no Brasil, a sua regulamentação é muito recente, de 2014 recém. Como é que funciona um COI em linhas gerais, num resumo bem básico aqui? A gente tem um emissor desse ativo de renda fixa, que é um banco, e ele monta um título de crédito que a sua rentabilidade, o quanto ele vai pagar ao investidor, está aí atrelado a diferentes indicadores. Ele pode ser um COI que a rentabilidade esteja atrelada a ações de empresas nacionais, a ações de empresas internacionais, a índices, fundo, taxa de câmbio, inflação ou um mix aí desses diferentes indicadores. O investidor que compra um COI, quando ele o faz, quando ele adquire um COI, ele está de certa forma apostando que esse indicador, cuja rentabilidade do COI está atrelado, vai ter um bom resultado daqui até a data de vencimento do COI. E existem duas modalidades, embora uma delas seja um pouco mais popular que a outra. Existem os COIs de capital protegido, em que o investidor ele não vai perder o seu valor nominal, embora evidentemente ele possa perder para a inflação, ele possa perder para vários outros ativos sem risco, e o COI com capital em risco, onde você coloca seu valor nominal, o valor que você investiu em risco. Essa primeira categoria aqui é bem mais popular do capital protegido e tem um apelo muito grande para vender para os investidores. Então as corretoras, os assessores de investimentos, eles vendem muito essa ideia de, olha, você não vai perder dinheiro, que é tudo que o brasileiro quer, saber que não vai perder dinheiro. Então onde o investidor ele não corre o risco, de fato, de perder o dinheiro de forma nominal, e a gente já vai falar um pouco mais sobre isso. E também o COI de capital de risco, eu já citei, daí sim o investidor corre o risco de perder o valor inicial, mas não mais do que isso. Pontos muito importantes aqui sobre os COIs. Investir em COI não é o mesmo que investir em ações, porque é um ativo de renda fixa. COI possuem datas de vencimento e não podem ser resgatados antes do prazo em linha de regra. Você até pode ir lá para o mercado secundário, tentar encontrar um comprador para o seu COI e fazer essa venda, mas o mercado secundário é com baixíssima liquidez em via de regra. Possuem um valor mínimo para investir, em geral não menos do que R$1.000, e é mais voltado de certa forma para investidores com perfil mais moderado ou até mesmo agressivo, mas sempre lembrando que é um ativo de renda fixa. Por isso, a sua tributação é exatamente igual à tabela regressiva do imposto de renda fixa. Aquela tabela em que a tributação de 22,5% sobre o ganho de capital para períodos de até 6 meses, 20% entre 6 meses e 1 ano, 17,5% entre 1 ano e 2 anos e 15% acima de 2 anos. Bom, taxa para investir em COI. Quando é que o investidor tem que pagar para investir em COI? A taxa direta, em geral, é zero. O que é taxa direta? Seria o equivalente a uma taxa de corretagem para investir em ações. Depende de cada corretora,
mas em via de regra a maioria delas não cobram nada, não cobram nenhuma taxa de manutenção para o investidor comprar coins. Mas existe evidentemente uma taxa indireta que o investidor não percebe na hora de investir, que é o spread. Então sempre que uma corretora distribui o coin de um banco, a corretora e o assessor de investimentos, foi via assessor, vão receber um percentual desse investimento que é chamado de spread. É o custo deles para distribuírem o produto. Não é nada amoral, não é nada que foge das regras do mercado financeiro, mas é bom deixar bem claro, né, que você, investidor, está pagando sim por isso. Não existe nada de graça no mercado financeiro. Então assim é o básico, né, sobre o funcionamento do COI. Voltando aqui à pergunta do Daniel Estevão, vale a pena? E eu vou tentar responder de duas formas. Primeiro, de forma parcial, mostrando aí alguns pontos, algumas eventuais vantagens, desvantagens. Depois, mostrar como analisar um COI, se você quiser investir um percentual do seu patrimônio em COI. E por fim, eu vou dar a minha visão pessoal, o que eu enxergo desse mercado. Vamos lá, começando pela parte imparcial. Qual é a grande vantagem de um COI? E eu consegui encontrar uma aqui só. É uma forma de diversificação, de certa forma, barata, até mesmo no exterior. Você poderia, né, atrelar parte do seu patrimônio a um COI que depende de ações no exterior, embora seja ativo de renda fixa, embora tenha algumas desvantagens. É uma forma, queira ou não, de diversificar seu patrimônio. E a desvantagem, ou as desvantagens. Primeiro, não tem cobertura do FGC, e o fato de pessoal de marketing, de mercado financeiro, de assessores, corretoras, usarem muita ideia de que o capital está protegido, tem esse detalhe muito grande aqui. Se o emissor quebrar, se o Banco Central decretar a liquidação do emissor, você perde todo o capital que você botou. Então não é aquele negócio de protegido em todos os cenários, mesmo, né, os COIs de capital protegido. E segundo, que ele não tem liquidez. Então comprou, leva até o vencimento. Se quiser vender antes, provavelmente vai ter muita dificuldade. E muitas vezes o vencimento ele pode ser muito longo. Então essas aqui são as principais assim, que eu vejo por cima. Poderia falar muito mais aqui de outras desvantagens, mas vou deixar para o final aqui desse vídeo. Como é que a gente faz então para analisar um COI se você quiser aí investir parte do seu patrimônio em COI? Primeiro, né, olha para você mesmo, para os seus planos de investimentos, para a sua estratégia de investimentos e vê se faz sentido para essa estratégia ter um COI ou não. Fazendo sentido, dá uma olhada na solidez do banco emissor. Não se esqueça que o fato de ser capital protegido é o capital protegido se o banco emissor não quebrar. A gente vê alguns emissores, bancos grandes, com uma boa estrutura financeira, um bom índice de Basileia, beleza. Mas a gente também vê COIs emitidos por bancos menores, com um rating um pouquinho menor, com um pouco mais de risco, que daí, acredito eu, que fique muito mais arriscado para você, investidor, colocar o seu dinheiro nele. Depois, estuda potencial rentabilidade, sempre lembrando de que é uma expectativa, né? É um cenário. Se acontecer A, eu ganho X. Se acontecer B, eu ganho Y. Se acontecer Z, eu perco zero, na maioria das vezes. E lembrando também que a proteção do valor nominal tem um custo sim, e esse custo pode ser bem caro para você. Por isso mesmo já faço o gancho com os custos. O custo, teoricamente, não é zero, não falou ali que a corretora não cobra nada, embora tenha ali um spread que eu expliquei bem. Tem sim o spread, que eu já falei um pouco, e o custo de oportunidade. O que é o custo de oportunidade? Cara, ficar com dinheiro 1, 2, 3, 4, 5 anos parado no Brasil significa perder dinheiro. Não só para a inflação, mas também para o que a gente chama de taxa livre de risco. Se você investisse num ativo sem risco, por exemplo, o Tesouro Selic, você ia ganhar ali uma média, dependendo de quando você investir, dependendo da média da taxa Selic ao longo do período, mas teria ganhado pelo menos ali, se a gente for considerar hoje o valor da taxa Selic hoje, quando eu gravo esse vídeo, 6,5% ao ano. Então, se for 3 anos, fazendo uma conta de padeiro, daria mais ou menos uns 20%, enquanto no COI, né, se acontecer errado, né, com a estrutura, você vai ficar no 0 a 0, vai perder para a inflação e vai perder aí o custo de oportunidade. E eu vou deixar aqui embaixo também, aqui em cima, um artigo falando um pouquinho mais sobre o custo de oportunidade. Enfim, já falamos sobre os pontos básicos, vantagens e desvantagens, como analisar, e agora vem minha visão pessoal. Ramiro, você acha COI um bom investimento? E a minha visão é muito clara a respeito do COI. Eu não acho ele um bom investimento para a maioria dos casos, para a maioria das carteiras. Eu sempre comento aqui que não existe um melhor investimento do mundo, porque cada pessoa é única, tem suas necessidades, tem seus planos financeiros para o longo prazo. E eu acho que um COI raramente vai se enquadrar bem numa carteira de investimentos. Por que eu falo isso, né? Se a pessoa quiser atrelar parte dos seus ganhos, parte da sua carteira à renda variável, sabe qual é a minha visão, o que eu gosto de sugerir? Que a
pessoa invista em renda variável. Quer proteger o seu patrimônio, evitar grandes perdas, evitar que uma crise como a de 2008 ou como ali os anos de 2013 a 2015, 2016, em que o mercado financeiro andou muito pouco no Brasil, ou até mesmo aí como os meses de maio e junho, de abril e maio e junho de 2018, que é recentemente que eu estou gravando esse vídeo. Se quer proteger o patrimônio, então diversifica a sua carteira e controle bem os riscos. Você pode fazer uma carteira que seja 90% renda fixa e 10% renda variável, sendo que a parte de 90% renda fixa, se ela for em ativos pós-fixados ou em CDBs, ativos aí que sempre sobem um pouquinho para cima, ela não vai se desvalorizar. Então, por que eu estou dizendo isso? Por que investir direto em renda variável e não numa estrutura que atrela seus ganhos à renda variável? Porque essa estrutura que atrela seus ganhos à renda variável, ela tem um custo, ela tem um spread, ela tem um cálculo atuarial ali do banco emissor, que com certeza, pode ter certeza absoluta, vai dar mais chances para o banco emissor, ele vai ganhar na maioria dos cenários, ele consegue pegar parte do que as pessoas investiram em COI e investir em derivativos que vão proteger ele caso o cenário do COI aconteça. Você vai ter seu ganho limitado. COI, por exemplo, vou dar um exemplo aqui esdrúxulo, das ações da Netflix. Se elas subirem 20%, o investidor ganha até 20%. Se elas subirem mais de 20%, o investidor trava em 20% ou ganha 15%. Se elas caírem, o investidor fica no 0 a 0. Agora, se elas subirem 100% nesse período, você vai lá, trava em 20%. Então, você limita o downside a zero, né, nominalmente falando zero, mas também limita o upside. E acho que isso é uma troca que não faz muito sentido para o investidor e gera custo. E a gente sempre lembra, né, que o retorno de uma carteira é o retorno dos ativos menos o custo. Quanto maior for o custo, menor vai ser o retorno da carteira. E a última mensagem aqui, né, é que não existe almoço grátis no mercado. Não existe um produto maravilhoso que os bancos vão inventar para o investidor sair ganhando em vários cenários. Não. O que existe é uma forma de captar dinheiro inteligente dos bancos que pode sim ajudar o investidor a diversificar sua carteira, pode ter um papel bacana até para a carteira do investidor, mas tem um custo que não pode ser ignorado. Beleza? Então, por hoje é isso. Espero que você tenha gostado dessa aula e se você gostou, vou deixar um link aqui em cima para você baixar mais de 30 diferentes mapas mentais das aulas da série Ramiro Responde. Então tem muitas aulas parecidas com essas, com vários outros temas no mercado financeiro, vários outros temas de investimentos, finanças pessoais, como poupar dinheiro, como investir dinheiro. Eu vou deixar aqui também alguns links bem interessantes, né, sobre artigos que fazem sentido ser lidos ou vídeos que fazem sentido ser assistidos quando a gente fala desse assunto aqui. Então, o guia de alocação de ativos, que é a melhor estratégia de investimentos que existe, na minha opinião, um artigo sobre custo de oportunidade, o tema que eu falei aqui, um vídeo sobre perfil de investidor e um vídeo que eu mostro aí o paradoxo do investidor conservador. Beleza? Muito obrigado aqui por assistir e nos vemos na próxima. Peraí. Antes de acabar aqui, deixe seu comentário, comente o que você achou, se você ficou com alguma dúvida e caso você queira participar da série Ramiro Responde, deixe sua dúvida aqui sobre investimentos, beleza? Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau!